Nos próximos capítulos de Quando Me Apaixono, as coisas vão ficar cada vez mais tensas depois que Jerônimo descobre toda a verdade e Renata agora não tem mais saída. Fica ligadinhos conosco, veja isso e muito mais a partir de agora. Já clica no gostei, se inscreve no nosso canal e vem nos acompanhar diariamente com resumos, spoilers, chamadas, tudo num único lugar. Agora, sem mais delongas, vamos para o capítulo de hoje de Quando Me Apaixono. Jerônimo lê os resultados da análise da escrita para Carlos. Roberta realmente não escreveu a carta de La Bonita. No meio de rangers de dentes e discussões, o Jerônimo fica convencido de que realmente a Roberta não escreveu aquela carta e que se isso aconteceu, quer dizer que seu irmão Rafael foi enganado por alguém. Agora a maior dúvida do momento é Jerônimo desvendar quem foi esse alguém que escreveu uma carta para Roberta se passando pelo seu irmão Rafael e quem foi que escreveu uma carta se passando por Roberta que mandou para o seu irmão Rafael. No meio de rangers de dentes e discussões de alto nível, Matilde entra correndo com um surpreendente, uma fofoca daquelas para mexer cada vez mais com a cabeça de Jerônimo. Como a Matilde desconfiou que a mulher que está escondida lá na fazenda de Augusto possa ser a Renata, ela vai diretamente para o Jerônimo. Daí ela diz que o pessoal de toda a fazenda está contando que o Augusto mantém uma mulher lá escondida em sua fazenda, que foi visto ele comprando coisas para ela e que ninguém sabe quem é. Ele a trata como uma verdadeira rainha, comprando presentes para ela e muito mais. E diz que todo o pessoal lá da fazenda já estão comentando. Dizem que essa mulher se parece muito com a senhora Renata. Afirma então a Matilde para o Jerônimo, levando uma fofoca para aquecer cada vez mais os miolos de Jerônimo. O celular de Augusto toca e é nada mais nada menos que a sua fã número 1 no momento, a Roberta. Ela está cansada de sua vida e precisa de um pouco mais de ação e, digamos, de um amante bom de cama. Se ele não for até ela, ela vai até ele. Aí Augusto já berra: não, sem visitas, pelo menos não agora. Ele diz para ela não pressionar, não ligue para ele e ele que ligará para ela e desliga bem na cara de Roberta. A bandida é do tipo que não aceita o não como resposta. Depois de levar um fora do Augusto, na sua mente já começa a rolar algo maligno para que possa ir até de encontro com o vilão e assim, colocar a conversa a par e saber o que está acontecendo, pois ela não aceita ser rejeitada. Depois do telefonema misterioso, Renata provoca Augusto, dizendo que seu telefonema pareceu ser uma de suas conquistas. Ele diz que ele não é do tipo homem mulherengo, ele é apenas de uma mulher só. Se ele está com alguém, ele é apenas daquela mulher. Como ele não está com alguém apenas em seu coração, mesmo assim ele vai seguir sendo fiel a ela. Renata diz que ele poderia ter qualquer mulher que ele quisesse, pois é rico, bonito, enfim. Daí ela pergunta seriamente por que ele nunca se casou. Augusto responde logo: porque eu nunca te conheci. Aí então ela sorri dele, perguntando quantas vezes ele usou essa mesma frase para tentar conquistar alguém. Aí o Augusto coloca apenas um sorriso para ela, como quem diz que esse foi a primeira cantada que ele deu numa mulher que realmente onde ele está apaixonado. A Regina Soberon vai visitar o Antônio para dizer a ele para parar de se envolver e encontrar a sua filha. Ela já não quer mais os serviços dele e é melhor ele se afastar para evitar mais conflito entre eles e também entre o Gonçalo. Ele faz uma piada sobre o amor dela por Gonçalo antes de sua busca por sua filha. Belo comportamento maduro, hein, Antônio? Daí ele diz que até que sua filha esteja em seus braços, ele não vai voltar atrás em suas palavras. O que nós sabemos é que Regina ela é muito educada, então gentilmente diz a ele para recuar e não se preocupar. Ela continuará a investigação por conta própria. Você e Gonçalo, no caso, reflete ele amargamente. Ao que diria então, ela diz a ele de uma forma mais gentil possível que você é um homem maravilhoso, mas simplesmente não está dando certo. Ela deseja a ele o melhor de todo o coração. Antônio, você sente a menor pontada de culpa por atuar dessa forma pervertida. O Antônio, gente, toma isso como uma facada em seu coração novamente e cada vez mais ele vai guardando rancores por Regina, substituindo todo aquele amor, carinho e afeto que ele tinha por ela.
A Adriana diz à Constância que Roberta enlouqueceu só porque viu ela e o Matias conversando lá no jardim. Constância adverte sobre se tornar inimiga de Roberta, pois tanto ela quanto Malefina são bem perigosas. Adriana pergunta o que mais está incomodando Constância ultimamente. Constância pergunta se ela sabe onde Renato e Roberta passaram a infância. A Adriana diz que sim, em Achaca, confirma a Adriana. Constância pede a Adriana para ajudá-la com uma pesquisa na internet. Nesse enredo todo aqui, a Constância já está começando a desconfiar que uma das meninas possa ser a filha de Regina Soberon. Então, Constância tem medo de ler a carta de Honório. Ela tem medo de que ele peça para ela não visitá-lo, que esqueça dela enquanto estiver na prisão. Então ele não vai querer envergonhá-la e vai dizer para ela ficar longe. A Adriana observa que Constância o conhece bem e é quase exatamente o que ele quis dizer em sua carta para ela. Outra cena que é pra lá de agitada é quando o Antônio, que agora está coloiado com a Malefina, conta para ela sobre o refez, o contrariando então o que a Regina demitiu sobre a busca de sua filha. No entanto, ele deu uma olhada no valor de fundo e havia muitos zeros, ou seja, a Regina tem muito dinheiro. Malefina adora suas palavras doces, mas ele diz que há um problema. Para cobrar, a filha de Regina não pode simplesmente se apresentar. Ela deve fornecer provas irrefutáveis. Carlos confirma a Jerônimo que suas videiras têm a praga. Alzira salta para dizer a eles que ela tem um inseticida adequado. Ela informou todas as outras fazendas e eles já estão tomando medidas sobre isso. Todos, exceto Cruz do Amor, ou seja, problema com Ezequiel e tudo mais. Ela pergunta a Carlos se ele faria as honras de poder conversar com o seu marido. Carlos sugere que lá vá então falar com Ezequiel. Alzira dá a Jerônimo uma cesta de uvas para poder defendê-la. Jerônimo pergunta a ela sobre a mulher que está escondida lá na fazenda do Augusto. Nesse momento, a Alzira confirma que o seu filho Ponchito a viu ontem, mas ela não sabe distinguir se é a Renata que o Jerônimo quer saber se está lá ou não, pois não foi ela quem viu, apenas seu filho. Por sua vez, Karina corre para a cozinha de A Bonita para se gabar animadamente de seu novo emprego fornecendo toalhas de mesas exclusivas. Ela também tem um tecido tela para o vestido de noiva de Matias. Então, continuando o nosso assunto aqui, a doutora Marina e o padre revelam a Alzira que o doutor Ezequiel, ele é estéril. Ele não vai ter filhos com ela nem com mais ninguém. Alzira reza então aliviada de que seu filho não seja daquele monstro. Isso porque ela ama o seu marido, apesar do que aconteceu com ela e o doutor, ela se arrependeu amargamente daquela traição. Um Augusto muito perturbado entra na prisão. Ele não está nada feliz por ter sido convocado pelo doutor. O doutor reclama que Augusto tem que tirá-lo da prisão imediatamente, custe o que custar, pois ele não quer permanecer ali. É tudo culpa de Augusto que o doutor esteja na prisão, e ele é o único que fez o doutor dispensar a autópsia de Rafael, que se não fosse por isso ele não estaria preso, e então ele nesse momento pede para que o Augusto lhe ajude, pois senão a dele também entra na reta. Augusto ressalta que ninguém acredita em um bêbado sem nome, sem valor como ele. O doutor diz que talvez, mas Jerônimo Linhares ficaria interessado em ouvir que Augusto é um ladrão, trapaceiro, basicamente roubando as uvas de A Bonita, entre outras coisas que ele também sabe. Quando Augusto descobriu que Jerônimo iria se ressentir o contrário deles, Augusto então introduz as pragas das videiras de Jerônimo, então essa foi a causa onde todo o vinhedo está sofrendo. Somos apresentados então a um flash de Augusto indo até sua videira infectada espacial, trancada e enjaulado como se fosse uma fera selvagem. Ele corta um galho honestamente e começa a colocar lá a praga para que possa infectar toda a videira separada de outras videiras crescendo bem ao lado dele. Agora, as videiras de A Bonita conhecerão então o rancor de Cruz do Amor, gargalha então Augusto. Renata ainda está muito abalada com tudo que está acontecendo com sua família. Até que então, ela está lá na fazenda de Augusto, tomando um pouco de água, tentando desenhar, tentando passar um tempo, quando de repente alguém chega escondido atrás dela. Aí então, nesse momento, ela escuta a voz de Jerônimo falando para ela. Então é verdade o que dizem?
que aqui há uma mulher misteriosa e essa mulher é você? Renata se levanta lentamente olhando para Jerônimo, quando de repente a música mais triste do tema entre eles dois começa a tocar. Renata se aproxima de Jerônimo e pergunta a ele o que ele está fazendo ali. Jerônimo diz que ele foi para conferir com seus próprios olhos quem é a mulher misteriosa que está escondida na fazenda do Augusto. Jerônimo diz para Renata que agora ele pôde comprovar e já não há mais dúvidas de que ela seja a amante do Augusto Duran. Renata pede para que Jerônimo não lhe diga isso. Aí Jerônimo pergunta a Renata o que ela quer que ele pense dela, se ela sumiu no dia em que eles poderiam se reconciliar, se durante a noite ela apareceu em seu quarto, pois ele sentiu o cheiro dela, e quando é no outro dia, na manhã seguinte, chega o papel de divórcio, e pergunta a Renata qual é o jogo dela. E então pergunta a Renata se tudo o que ela fez foi de propósito, se foi tudo premeditado para poder machucá-lo e se vingar dele como ele fez com ela, totalmente enganado em relação ao Rafael. E pergunta se a Renata fez isso para se vingar. Renata fica logo brava e fala: eu não sei por que me incomoda saber que você pensa dessa forma, pois você sempre pensa o pior de mim. Jerônimo diz que a Renata, por pouco tempo que eles conviveram junto, ela sabe como lhe chateá-lo, sabe como lhe irritá-lo, como arrancar ciúmes dele, foi exatamente o que ela fez. E então questiona a Renata por que o Augusto, de tantos homens que tinha na cidade dela, na cidade aqui também, mas por que o Augusto? Renata tenta explicar a Jerônimo que ela não está lá pelos motivos que Jerônimo está em sua mente, e sim porque ele foi uma pessoa que se comportou como um cavalheiro com ela, lhe respeitando, e foi a única pessoa em que ela pensou. Nesse momento, o Jerônimo a interrompe e pergunta se a Renata está louca ou cega ou o quê. E então Jerônimo afirma a Renata que a Renata não conhece o verdadeiro Augusto Durante e que ela está totalmente enganada quando fala essas coisas dele. Renata se defende também e diz para o Jerônimo que ele também não tem nada do que falar sobre o Augusto, pois ele se comportou com ela totalmente errado, mentindo, enganando, enfim, ela não quer começar uma discussão com o Jerônimo, não ali, e pede para que ele se acalme. E Renata ainda joga a cartada contando para Jerônimo que se ela tivesse que analisar quem realmente é um monstro, esse monstro não seria o Augusto, pois ele sim se comporta direito com ela, a respeita, a trata com carinho, com amor, e se fosse analisar por esse lado, o único monstro que ela conhece é ele. Jerônimo sente-se então impactado depois dessas palavras. Jerônimo e Renata, depois desse baque, ficam os dois se encarando com muita raiva. O clima do casal foi pro beleléu e voltamos diretamente onde está o Augusto com o Dr. Álvaro lá na cadeia conversando. Álvaro conseguiu mostrar para o Augusto que de todas as formas o Álvaro está por cima. Ou o Augusto lhe ajuda dessa vez, ou o Dr. Álvaro vai conseguir ferrar de vez com a vida do vilão. Daí, depois de muito papo vai, papo vem, finalmente o Augusto diz que ele vai fazer de tudo para tirar o Álvaro ali da cadeia. Só que Álvaro é muito mais esperto e diz que só palavras não lhe basta. Ele diz que quer de fato algo que aconteça, porque as palavras que Augusto tem para ele não valem nada. Aí Augusto fala: então o que é que você quer, se minha palavra não vale nada? Nesse momento, o Álvaro diz que quer olhar para a cara do advogado de Augusto e dizer a ele todas as recomendações que ele deve lhe fazer para poder lhe tirar ali da cadeia. E que fora isso, ele não tem outro jeito de poder acreditar no Augusto sobre ele querer lhe defender. E então, nesse momento, Augusto diz que fará tudo o que Álvaro está pedindo, sim, para que possa lhe tirar da cadeia, mas que não espere muito, pois ele vai fazer o que pode, porém, a justiça não anda completamente na linha que ele quer, se referindo a poder comprar, então, alguém ali dentro para poder tirar Álvaro da cadeia. Só que o Augusto, ele planeja algo muito pior. Quando alguém está sendo pedra de tropeço para ele, Augusto vai logo eliminando, tirando a vida do vilão. Sem temer a morte, o Álvaro desafia então o Augusto. Diz que vai dar um prazo de 2 dias para que Augusto mova o traseiro dele para lhe tirar da cadeia, até chamando o advogado ali para poder lhe ajudar nessa causa. Caso o contrário aconteça, em 2 dias ele estará conversando com o Jerônimo Linhares sobre tudo o que aconteceu. Augusto não gosta nada disso e encerra a conversa dizendo que amanhã mesmo ele terá notícia deles e se retira. Agora, gente, o Augusto tem algo em mente planejado e pode ter certeza que não é de tirar com vida o Dr. Álvaro da cadeia, e sim de outra forma.
E uma das cenas tristes do nosso casal, Renata e Jerônimo, acontece aqui. Renata tenta explicar para o Jerônimo o que foi que aconteceu. Que ela não teve direito de escolhas, que ela se encontrou com seu pai Gonçalo, ele lhe deixou a par sobre o que estava acontecendo nas empresas Monterrúbios e acabou que quando seu pai lhe levou para um aeroporto para que ela pudesse fugir até ter tempo de explicar o que foi que aconteceu lá nas empresas, quem apareceu foi o Augusto. Mesmo ela dizendo que não seria uma boa ideia, o seu pai confiou totalmente no Augusto e ela, sabendo que ele era uma pessoa boa, acabou aceitando ter que passar uma temporada ali na fazenda. Quando a Renata continua se explicando, o Jerônimo pede para que a Renata encerre aquele assunto, pois eles dois já não são nada. Se referem então ao Jerônimo ter assinado o pedido de divórcio que a Renata enviou para a fazenda dele naquele dia seguinte. Renata fica muito mais impactada depois de saber que agora estão divorciados. Depois de muitas discussões, a Renata segue defendendo o Augusto, dizendo que ele é um amigo que lhe respeita, que é honesto e tal. Aí o Jerônimo diz que com certeza a Renata não conhece o significado dessa palavra honestidade. Renata então volta a pergunta para Jerônimo, perguntando se ele conhece o que é então a honestidade. Ele então baixa a cabeça e decide ir embora, ver que aquela confusão ali já não vale de nada. Quando ele está indo embora, a Renata pede para que o Jerônimo não conte a ninguém que ela está escondida ali na fazenda, pelo menos por causa de sua família, em relação ao que está acontecendo envolvendo polícia, enfim. Jerônimo, com os olhos cheios de lágrimas, olha para Renata e diz que ela não se preocupe com isso, pois ele não pensa em publicar nos jornais ou contar por aí que a sua ex-mulher é a amante do Augusto. Daí ele se vai e fica uma Renata chorando até demais. Essas são as emoções. Clica no gostei, se inscreve no nosso canal e vem nos acompanhar diariamente aqui tudo sobre Quando Me Apaixono.